Dumas, um prazer estar falando com você, sempre uma honra. A gente tem acompanhado movimentações de alfinetadas, e que não são de agora, né? Envolvendo Trump e Jerome Powell. Ontem foi assim novamente, justamente depois que o Powell anunciou aí a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. O quanto disso, na sua visão, aí, essas alfinetadas, essas críticas, é parte da retórica, é parte do político mesmo em criticar a autoridade monetária? E o quanto o Trump tem razão no que ele fala a respeito do movimento do Federal Reserve? Não, o Trump não tem razão quanto a isso. Tudo bem, ele está fazendo a narrativa dele de que a economia está crescendo menos, que está indo tudo bem. Em primeiro lugar, a economia caiu 0,3%, mas isso foi um fator fático, foi uma parte, um episódio. Por quê? Porque as importações subiram demais. Se você pega a equação do PIB, você vai ver consumo, investimento, gasto do governo, exportação líquida. E eu tiro importação. Se eu importo demais, o meu PIB ele acaba desacelerando. Então, o mercado consumidor norte-americano antecipou essas importações, a despeito de um crescimento do consumo privado de 1,8, levou uma queda do PIB de 0,3. Só que a economia ainda está, de certa maneira, aquecida, com nível de desemprego de 4,2, e o Personal Consumption Expenditure, que é o PCE, nos últimos 3 meses foi de 3,6%. Ou seja, 3,6 ou 3,4, não me recordo direito, dos últimos 3 meses, não de abril. Mas isso significa que você ainda está com uma pressão inflacionária. E outra, os Estados Unidos têm um sério risco de sofrer um choque de oferta. Vai começar a chegar nos prateleiras do Walmart e começar a faltar produtos chineses. E se começa a faltar produtos chineses, esse choque de oferta é traduzido em mais inflação. Foi isso que Jerome Powell falou. Vamos dar uma olhada como fica esse tarifaço. Se esse tarifaço se transformar num choque de oferta é que nem a gente fala. Muita gente fala o seguinte: choque de oferta, a inflação pode ser transitória. Sim, pode ser, como pode não ser transitória, como aconteceu com a guerra da Ucrânia. A inflação, ela precisa do match, demanda com oferta. Ou a demanda sobe mais que a oferta, que gera a inflação, ou a oferta cai e a demanda fica muito acelerada, fica muito alta. Então é importante que o Federal Reserve mantenha essas taxas de juros para que a demanda acompanhe a queda da oferta, porque no final das contas você tem a meta de inflação informal 2%. E para mim, na minha opinião, o Jerome Powell tem muito mais interesse em controlar a inflação do que eventualmente endereçar o início de uma recessão atribuída ao aumento de importação e não à queda do consumo. Porque isso daí não é que foi uma recessão técnica. Claro, foi uma queda do PIB, mas por identidade macroeconômica, essa queda do PIB foi porque todo mundo, muitas partes dos compradores anteciparam as compras. Não está ainda mostrando fraqueza na economia dos Estados Unidos, a despeito de uma queda de PIB. Isso aconteceu em 2022, quando a economia estava muito pujante, estava além do PIB potencial, eles importaram mais e o PIB caiu. Falou, olha, é um enfraquecimento. Não, não é um enfraquecimento. Veja, por exemplo, o caso do Brasil. As nossas contas externas estão piorando, nossa importação está piorando. Por quê? Porque eu bati a capacidade produtiva, meu consumo continua subindo, meu desemprego já bateu na IRU, que é o desemprego que não acelera a inflação, e aí eu acabo importando mais. Essa importação é um contra-conta do meu PIB. Então eu acho que o Jerome Powell fez certinho, e Trump, na minha opinião, em termos de política monetária, ele está redondamente enganado em relação a cortar taxas de juros agora. Está fazendo o papel dele, político, corta juro, corta juro. Mas agora, tem um ponto aí, Maurílio, se você me permite, que é nevrálgico. 2026 vence o mandato de Jerome Powell. Vamos ver quem que ele coloca lá. Se ele coloca alguém mais dovish, fica mais preocupante a inflação, a curva de juros dos Estados Unidos. Mas
Vamos ver, um dia de cada vez, é assim que está o mundo. Não dá para projetar 2026, 2027. Veja a guerra agora, Índia e Paquistão. Quer dizer, cada hora, e Taiwan surgindo também no cenário da China, na plataforma Twitter, no X, no X aí. Então você tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que Donald Trump não está com a razão pedindo para Jeremy Powell reduzir a taxa de juros sob o aspecto técnico. Sob o aspecto político, ele está fazendo o trabalho dele.